Olá, querido, seja bem-vindo ao Manual do Cristão. Vamos de devocional crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje é o impacto de um pai em uma família. Talvez você que está me ouvindo ainda não seja um pai, ou você é uma mulher, ainda não é uma mãe, mas todos nós somos filhos. E sendo filhos, nós precisamos ter um pai e uma mãe. Não há possibilidade humana de nós nascermos sem ter um pai, sem ter uma mãe. Jesus Cristo, que nasceu de uma forma sobrenatural, Deus o enviou a uma mulher virgem e escolheu para ele um pai terreno. Mesmo Jesus sendo o Filho do homem, mesmo ele sendo filho amado do Deus vivo, Deus gostaria que ele tivesse uma paternidade, alguém que ele pudesse se espelhar, alguém que ele pudesse observar, alguém que pudesse sentir o seu abraço, amá-lo, protegê-lo, cuidá-lo. Uma das características que Deus escolheu para esse pai era um homem justo. José, um homem justo, e José teve um impacto significativo na vida de Jesus Cristo, na vida dos seus outros filhos, na vida das irmãs de Jesus, na vida de Maria. Um pai, ele é essencial para o desenvolvimento de uma família. Não é por acaso que Deus escolheu o homem para cuidar, para proteger, para amar, para ser o sacerdote do lar, para ser um homem que protege a sua esposa, um homem que é a autoridade dele aqui na terra, um homem que cuida dos seus filhos, um homem que é a imagem e a semelhança do seu Criador, um homem que é exemplo para aqueles que estão vindo para a próxima geração. Deus, ele nos mostra como que ele inicia isso na Bíblia. O primeiro homem a ser chamado pai é Abraão. Abraão é chamado pai de multidões. Abraão é chamado pai da fé. Abraão, ele teve um encontro com um pai que ele não conhecia. Um pai que ele ouviu falar algo, mas ele não sabia que seria seu pai, mas sabia que o seu pai terreno tinha negócios, tinha uma estrutura, tinha um legado para deixar para ele, tinha uma herança para deixar para ele. Mas o que Abraão fez quando ouve a voz de Deus é obedecer. Ele ouviu uma voz de um Deus desconhecido, uma direção desconhecida, não sabia, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não sabia onde que era aquela terra, mas o que Abraão fez foi conhecer essa voz e obedecer. A certeza que Abraão teve era que ele precisava obedecer aquela voz. E Abraão, ao obedecer aquela voz, ele começa a caminhar com Deus, e nós conhecemos a história que ele se tornou amigo de Deus. Deus, ele nos mostra que ele quer ser o nosso Pai. O impacto de um pai em uma família. Quando fiz essa mensagem há quase 10 anos atrás, Deus, ele me trouxe a mensagem. Eu era pai apenas da Eduarda. Nós já tínhamos casados, a minha esposa e eu, nós tínhamos tido a Eduarda 4 anos depois que nós tínhamos casado. A Eduarda estava nessa época entre 2 e 3 anos de idade. E foi então que eu percebi que o meu trabalho estava atrapalhando no meu tempo de qualidade com a minha filha, com a minha família, com a minha esposa. Note que eu só tinha uma filha. Eu trabalhava em uma concessionária de veículos, e por trabalhar em uma concessionária, vendedor, eu não tinha um horário fixo para sair, né? A empresa, ela tinha um horário para abrir, mas não tinha um horário. Eu me disponibilizava a atender os clientes no horário que era mais cômodo para eles. Então eu não tinha um horário de almoço. Se eu precisasse atender um cliente no horário do meu almoço, eu atenderia. Portanto, sacrificaria o almoço em família, com a minha esposa, com a minha filha, para atender um cliente, para prover ali para nossa casa. Se depois do horário comercial, depois das 18 horas, algum cliente me falava: Eduardo, você pode me esperar depois das 18, eu esperava para atender aquele cliente, porque eu estava precisando
fazer aquela venda, eu precisava vender para trazer provisão para dentro do meu lar. Quando nós tínhamos feirões, e isso era constante, trabalhava quinta, sexta, sábado, domingo, né, fazendo plantão, trabalhava até 8, 9 horas da noite, trabalhava sábado de manhã até o final da tarde, quase início da noite, trabalhava no domingo, então aquilo tomava conta do meu tempo e eu chegava em casa muitas vezes cansado. E foi quando juntei a fé com a minha esposa, orei com ela e falei: amor, eu não quero mais essa situação. Eu não quero mais viver para o trabalho, eu quero ter um tempo de relacionamento. A minha esposa preparava muitas vezes o almoço, né? E ela servia o almoço quentinho na hora e eu me atrasava e às vezes não dava nem tempo de avisar ela que eu ia atrasar e isso frustrava ela, acabava trazendo conflitos ali dentro do nosso lar. O que eu quero dizer com isso, meu querido? Eu estava priorizando mais o meu trabalho porque existia uma mentira no meu coração que eu era o provedor. Há algo que dizem assim, que o homem é o provedor, que o homem tem que prover, que o homem tem que trabalhar, e é uma carga pesada que é colocada sobre o homem. E eu não quero entrar aqui em nenhuma discussão, mas eu quero dizer para você, como Deus disse para mim, que Ele é o meu Jeová Jireh, Ele é o provedor, e Ele sendo provedor, Ele pode me usar como um canal de provisão para a minha casa. Mas Ele me usa como um canal de provisão, como pode usar a minha esposa, como pode usar outras pessoas, mas quem é o provedor é Ele. Eu preciso estar disponível para aquilo que o Senhor quer fazer. No ano de 2014, Deus nos dá a nossa empresa, aonde nós tínhamos orado que eu só queria trabalhar de segunda a sexta, queria ter o final de semana livre para poder ter mais tempo com os meus filhos, não queria viajar, queria ter um tempo para poder almoçar, né, com a Eduarda e com a minha esposa, poder jantar, poder tomar um café da manhã, poder ter uma qualidade de vida melhor. E entenda, quando nós oramos e nós colocamos aquilo que é agradável para o Senhor nos ouve e Ele nos responde. Deus nos deu a nossa empresa, Deus proveu para nós, Deus Ele é o nosso provedor. Por muitas vezes nós passamos por provações, nós passamos por momentos de dificuldade financeira, mas Deus nunca nos abandonou, Deus nunca nos deixou, Deus continuou conosco. Sabe o que eu posso dizer hoje, quase 10 anos depois que Deus me deu essa palavra? Hoje tenho 3 filhos, né? A Eduarda tem 11 anos, o Teodoro tem 7 anos e o Lucas tem 4. O que eu posso dizer é que o meu exemplo de pai dentro da família tem criado outros pais e a minha filha tem se espelhado na minha esposa para ser uma mãe. Nós não temos criado apenas filhos, mas nós temos criado famílias. Eu tenho ensinado, eu tenho caminhado com o Teodoro e com o Lucas e com a Eduarda, ensinando eles no caminho que eles devem andar. Sabe, pai, você precisa ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. E se você, filho que está ouvindo, não teve um pai presente que te ensinou, o Espírito Santo, ele está trazendo para você essa verdade que pode começar com você hoje. Deus, ele quer adotar você como filho, ele quer que você saiba que você tem um pai celestial, um pai que te ama, um pai que te abraça, um pai que quer estar com você e quer se relacionar. Ele não quer ser apenas um pai que se separou e que paga a pensão e que traz a provisão e que dá o dinheiro, mas ele quer se relacionar com você, ele quer ter tempo de mesa com você, ele quer ter um tempo no secreto contigo, ele quer ser o seu amigo, ele quer contar segredos para você e sabe o que mais? Ele quer que você veja o que ele está fazendo. João 5,19, Jesus diz assim: eu não faço nada de mim, tudo que eu faço, eu olho para o Pai e vejo o Pai fazendo, então eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo. Jesus, ele precisou de um modelo. Enquanto Jesus, carpinteiro, filho de José, aprendeu ali o ofício do seu pai, aprendeu a andar com o seu pai, aprendeu a ser justo como o seu pai era justo.
ele aprende com Deus, ele aprende a se relacionar com Deus. Sabe, meu querido, Deus quer que você aprenda, sendo homem ou mulher, que você aprenda que você tem um Pai celestial que quer te dar o exemplo. Ontem estava num culto maravilhoso na igreja e eu senti algo que no meio de uma oração, eu senti que eu precisava ali me ajoelhar para orar, né? E o Espírito me tomou e eu comecei a chorar. E o Lucas, nosso filho de 4 anos, ele vem ao meu lado, ele se ajoelha e ele encosta a cabeça dele na minha cabeça e ele pergunta: papai, você está chorando? E ele ali começa a orar também. Sabe, eu vejo em diversos momentos, as crianças, elas olham para mim, né, e elas começam a repetir alguns modelos. E eu quero dizer para você, querido, que muitas vezes eu sou um modelo errado para os meus filhos. E eu já precisei pedir perdão para eles diversas vezes. Sabe, eu preciso explicar às vezes que eu fico no celular, gravando vídeos ou trabalhando, né, fazendo alguma questão lá da empresa. E eu mostrei esses dias para o Teodoro, eu passei uma mensagem para ele que o celular era algo que não saía do meu bolso, então ele achou que ele também precisava. Sabe, ele não tem celular, ele achou um celularzinho velho, né, nem não liga mais, mas eu de repente começo a ver ele brincando com aquele celularzinho. O que ele estava fazendo? Ele estava me imitando. Eu preciso que os meus filhos me imitem nas coisas que são do Senhor. Sabe, eu preciso ser essa referência, mas eu não preciso falar para ele, ele precisa ver em mim. Sabe, eu me arrependi, eu falei: filho, eu estou passando uma imagem errada para você. E eu vou explicar para você por que o papai precisa, né, passar esse tempo no celular, por que o papai usa, abri os aplicativos de banco, mostrei para ele ali o que o papai estava fazendo. E aí ele entendeu. Mas eu confesso que às vezes nós nos distraímos e nós passamos mais tempo na frente de uma tela do que devemos passar. Nós precisamos entender que aquilo que os nossos filhos veem, eles aprendem. Aquilo que nós falamos, muitas vezes eles não vão aprender. Eles vão aprender mais com o exemplo do que com o ensino. Por isso Provérbios fala para nós andarmos com os nossos filhos no caminho. Nós precisamos ser o modelo, ser o exemplo. É isso que Deus foi para Jesus. Deus foi o exemplo para Jesus como pai. Sabe, Abraão, ele foi um modelo de fé, ele foi um exemplo para Isaac. Abraão precisou orar e crer na promessa de Deus para se cumprir, para que Isaac nascesse. Isaac, quando se casa com Rebeca, descobre que ela é estéril, mas por causa do exemplo da oração e da perseverança do seu pai, Isaac agora ora pela sua esposa para que se abra a madre dela e ela possa engravidar e ter filhos. Abraão, ele vai para o Egito e ele não ouve, ele não consulta a Deus. E lá ele traz coisas, né, a mais na sua bagagem que ele não precisaria trazer. Isaac, quando ele pensa igual o pai de ir para o Egito, ele ouve a voz de Deus e Deus fala: não vá para o Egito, você não precisa sair daqui. Aonde você está, a promessa está com você. Eu vou te abençoar, aqui vai cavar poços. E naquele ano, Deus deu graça a Isaac e ele colheu 100 vezes mais, sem olhar para as circunstâncias, sem olhar para a seca, sem olhar para a crise, sem olhar para o governo, mas ouvindo uma palavra de Deus. Ei, meu querido, eu quero dizer para você que foi abandonado pelo seu pai, você que foi abusada pelo seu pai, você que não conheceu o seu pai e é órfão de pai, você que foi rejeitado, você que olhou para o seu pai e você falou assim: eu nunca vou ser igual um homem desse. Ou você que é filha e falou assim: eu nunca vou me casar com um homem desse. E talvez hoje você está casada com um homem igual ao seu pai. Talvez hoje você se tornou um homem igual ao seu pai, aquilo que você mais temia foi o que aconteceu. Eu estou te convidando hoje a olhar para Jesus,
a olhar para o nosso autor e consumador da fé, olhar para aquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que nos mostrou como devemos nos relacionar, não como um Deus distante, não como um Deus que está lá em cima, um Deus que está lá no infinito, no inalcançável, mas um Deus que se decidiu ser homem. Ele decidiu deixar a sua divindade e vir na terra, morrer por nós, colocou os braços dele numa cruz e entregou aquele que tanto amou o mundo. Ele amou e ele se entregou por nós, para que nós pudéssemos conhecer o Pai que ele já conhecia, o relacionamento que ele tinha com o Pai. Ele deixou aquilo para vir. E ele falou: Pai, por que o Senhor me abandonou? Mas o Pai estava dizendo: filho, é por um instante, é por um momento, para que todos esses venham a ser filhos também, venham participar da família de Deus. Querido, eu quero dizer para você que se há mentiras no seu coração, que seu pai te abandonou, você não tem relacionamento com seu pai, nunca é tarde para você restaurar o relacionamento com seu pai, nunca é tarde para você ir lá e declarar uma bênção sobre a vida do seu pai, nunca é tarde para você pedir uma bênção para o seu pai. O impacto de um pai numa família, ele leva para anos, gerações e gerações. Famílias são construídas através do exemplo, e sem um pai presente as cadeias se enchem, os lugares onde as pessoas são destruídas pelo inimigo. Muitas vezes, se você for conversar com essas pessoas que se envolveram com drogas, com tráfico, as pessoas que entraram no mundo do crime, essas pessoas não tiveram uma boa referência de pai, não tiveram um bom exemplo. Quem sabe, querido, tudo que você fez até hoje foi trabalhar como eu fazia. Você trabalhava para trazer uma vida melhor para os seus filhos. Os nossos filhos não precisam do nosso dinheiro, os nossos filhos precisam do nosso modelo, do nosso exemplo. O nosso exemplo não é um pai que está trabalhando lá fora, que está fazendo negócios lá fora, mas é um pai presente dentro de casa. Sabe, desde aquela época eu aprendi a cultuar, a fazer cultos domésticos, a orar, a abençoar os nossos filhos. Eu pude ter a experiência de ver a minha filha lá com 7 anos já lendo, e a primeira coisa que ela fez, o primeiro livro que ela quis ler foi a Bíblia. Desde então, ela tem lido constantemente a Bíblia sem eu nunca obrigá-la, sem eu nunca pedir, sem eu nunca falar para ela, mas porque ela vê o papai e a mamãe lendo, ela gasta tempo lendo, ela investe tempo lendo, ela faz devocionais, ela tem o caderninho dela, o segundo caderno já cheio com devocionais que ela faz, ela tem temas, ela tem versículos, ela tem argumento, ela tem aquilo que Deus coloca no coração dela. A Eduarda com 11 anos já batizada nas águas, já nascida de novo. O Teodoro com 5 anos de idade. Um dia o Espírito Santo fala ao meu coração: não detenha ele quando ele levantar a mão no apelo do pastor para aceitar Jesus como Senhor. Com 5 anos, o Teodoro teve a experiência de ir lá na frente, numa igreja, e aceitar Jesus como Senhor. Deus preparou um momento único para ele ir à frente, para ele aceitar Jesus, para ele ter essa experiência. Sabe, nós podemos ver o Lucas, que tem 4 anos, já louvando, adorando o Senhor, cantando hinos, porque é um modelo que nós estamos passando para eles, nós estamos mostrando para eles o que é a prioridade, o que é essencial. Querido, eu quero chamar a atenção novamente de você. Tenha tempo com a sua família. Agora eu não falo apenas como um pai, mas você como mãe. Talvez você tenha deixado os afazeres da sua casa. Eu só sou o homem que eu sou pela esposa que eu tenho, por aquilo que ela faz para a nossa casa, para a nossa família, dentro do nosso lar, porque ela é a mulher sábia que edifica o lar, porque ela construiu, porque ela edificou sobre a rocha, porque ela é uma mulher de oração. Por isso, eu posso falar que a nossa família é edificada sobre a rocha, a nossa família está baseada em Cristo. Por isso que vem os ventos fortes, vem as tempestades, vem as lutas, mas nós temos paz, porque nós temos paz com aquele que nos criou. E eu quero dizer para você
que a família é mais importante do que o seu trabalho. Se você está perdendo a sua família por causa da sua carreira, por causa do seu trabalho, por causa do seu emprego, por causa de dinheiro, não vale a pena. Quantas famílias nós tratamos que estão sendo destruídas porque o mais importante é aquilo que está lá fora, é aquilo que as pessoas vão ver, ou a minha referência como profissional, sabe? Tenha uma experiência com Deus agora. Fale, Senhor, o que eu tenho colocado acima do Senhor? Talvez o seu trabalho tenha sido mais importante do que o seu relacionamento com Deus. Porque se em primeiro lugar você tiver um relacionamento com Deus, a sua família estará como prioridade. Logo após, abaixo de Deus, você terá a tua família como prioridade. E aí então todas as demais coisas, o seu trabalho, a sua carreira, aquilo que é o propósito que Deus chamou para você, tudo isso vai se concretizar. Querido, preste muita atenção. Não deixe chegar ao ponto de destruir a sua família por causa do trabalho, por causa das coisas lá de fora. A família verdadeira é aquela que o Senhor te deu. Sabe, ore sobre isso. Seus filhos precisam de você. Você, filho, precisa ter um relacionamento com o seu pai, precisa restaurar esse relacionamento. Você que pensa em não ter família, ou você que já está separado, Deus tem uma palavra para você. Ele é poderoso para restaurar a sua casa, a sua família. Nós já temos testemunho, pelo menos 2 famílias que estavam há mais de 10 anos separadas e restauraram seus casamentos, voltaram. Deus os abençoou. Deus não abençoou para voltar e viver aquela loucura, aquelas brigas, discórdias que eles viviam, não. Primeiro Deus tratou o coração do homem, tratou o coração da mulher e então restaurou a paz, curou os corações dos filhos, restaurou. Sabe, se você está pensando em separar, se você acha que não vale mais a pena a sua família, ore e não deixe que o inimigo vença. Não deixe que ele destrua a sua casa, a sua família. Não importa as circunstâncias, não importa o que está acontecendo. Aqui você tem um amigo, você tem Jesus como seu amigo e Ele pode te ajudar. Ele é poderoso para restaurar. Sabe, se você precisar de um ombro para chorar, se você precisar de alguém para orar com você, a minha esposa e eu, nós estamos à disposição para poder orar e poder abençoar a sua casa. Mas não deixe o inimigo destruir a sua casa, o seu relacionamento com o seu cônjuge, o seu relacionamento com seus filhos. Deus, Ele quer te mostrar que o impacto de um pai numa família, ele faz a família gerar, faz a família ter gerações abençoadas. Deus, Ele só precisa que você se torne disponível para Ele te usar. O exemplo seu, a sua presença é mais importante do que os presentes, do que o dinheiro, do que aquilo que você pensa que é importante. Aquilo que às vezes hoje é prioridade para você não é para Deus. Aquilo que é importante hoje para você não é para Deus. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que é Pai, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele quer ter um encontro contigo, Ele quer se assentar à mesa, Ele quer ter um tempo de qualidade com você, com a sua casa. Prepare uma mesa, chame a sua esposa, chame o seu esposo, chame os seus filhos, dê as mãos agora e fale com Ele. Fale com o Pai, fale, Pai, eu quero ter isso, eu quero ter relacionamento com o Senhor, com a família e todas as demais coisas. O Senhor vai acrescentar na sua vida em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado, pratique essa palavra em nome de Jesus.